Com a linha Moto G8 de celulares da Motorola dominando as vitrines, é fácil a gente pensar que o Moto G7 Plus foi lançado muito tempo atrás, lá longe em 2018. Mas isso foi o Moto G6 Plus, a linha G7 é do começo desse ano mesmo. Viúvos da Motorola by Google vão lembrar de quando só existiam 3 aparelhos em todo o portfólio da marca e ver com horror que a Motorola se tornou uma Xiaomi. E é bem isso que a empresa usa para justificar tamanha velocidade em lançamentos. Assim como a chinesa, eles correm para botar tantas novidades forem possíveis antes que alguém lance. Por causa disso, o G7 não é mais lançamento, mas ele ainda vale? Ele tem alguma coisa melhor do que o G8 Plus? É isso que você confere agora nesse comparativo aqui no Tudo Celular. Muita coisa mudou no visual da linha G da 7ª para a 8ª geração. É a maior mudança que a gente já viu nessa linha até hoje. Então, se você era um dos que se incomodava com o conjunto de câmeras em uma peça circular do G7, conhecido carinhosamente como tampa de bueiro, você vai ficar aliviado em saber que a Motorola seguiu uma linha mais chinesa, que por sua vez segue uma linha mais Apple, e agora as câmeras são semafóricas. Porém, a troca pode não ter sido tão vantajosa quando a gente vê que o vidro na traseira e a moldura em metal do G7 Plus deram lugar ao plástico em 100% do corpo do G8 Plus. A Motorola provavelmente justifica essa troca por recursos que considerou mais importantes em pesquisas de mercado. A tela cresceu um pouquinho, a bateria também, e não houve redução de bordas, então o G8 Plus é maior, mais espesso e mais pesado. Na tela foi mantida a solução do notch em gota, mas a Motorola finalmente removeu o logotipo do queixo do aparelho, embora ele em si não tenha diminuído. Os dois contam com resistência a respingos d'água, possuem a conexão P2 e USB-C e são dual SIM, ambos com slot para cartão microSD, mas só o Moto G7 Plus não tem o segundo slot híbrido. A biometria fica na traseira, no logotipo da Motorola, então a gente abre aqui o placar com o Moto G7 Plus. A tela mudou, mas pouca coisa. De 6.2 polegadas do G7 Plus, a nova geração desse celular passou para 6.3 polegadas, mantendo a tecnologia IPS e a resolução Full HD, junto com o aspecto 19:9, mas dando uma ligeira melhorada na proporção de tela-corpo para o Moto G8 Plus. A pouca força do brilho da tela não mudou, mas de um Moto G7 Plus com a proteção Gorilla Glass 3, que já era meio antiga, a gente passa apenas por uma solução genérica na tela do Moto G8 Plus, um outro downgrade. Como nós temos aqui a mesma qualidade geral entre eles acabam empatados. No som, por ser bem popular e não ter que se preocupar com design ultra fino, a linha Moto G ainda consegue manter a conexão P2 de áudio com fio, mesmo nessa geração mais nova, e ainda envia fones de ouvido na caixa diferente da Xiaomi. Para o som externo, o Moto G7 Plus tem um bom som e é estéreo que nem o G8 Plus, e ainda tem umas opções para você configurar ajustes com a tecnologia Dolby Atmos em ambos. Para o áudio sem fio, os dois trazem o Bluetooth 5.0 com o aptX. A Motorola não descuidou do áudio e por isso aqui eles também empatam. Para os recursos, uma coisa não muito boa de lançar 2 gerações no mesmo ano fica no fato de que os dois provavelmente vão morrer com a mesma versão do sistema operacional. Tanto o G7 Plus quanto o G8 Plus chegaram com o Android Pie e eles vão ser atualizados para o Android 10. Provavelmente o aparelho mais novo deve receber primeiro, mas a Motorola não divulgou datas. O G8 Plus ele fica um pouco na dianteira porque ele tendo sido lançado 8 meses depois do que seu antecessor, ele deve receber mais atualizações de segurança e se manter protegido por mais tempo, mas nenhum deles deve passar do Android 10. A interface do Android, como a gente está acostumado, ela é bem pouco mexida nos Motorolas, ficando bem similar àquela versão idealizada pelo Google. Ainda assim, a empresa aprimora o sistema do robozinho com o Moto App, que é um aplicativo com recursos extras, com gestos, captura de tela estendida, tela always on, com atalhos e outros. E isso está presente nos dois aparelhos. Nas conexões, ambos são bem completos, mas se o NFC é importante para você, ele foi deixado de lado no Moto G8 Plus. Mais uma vez, nós temos um empate aqui por detalhes nem tão grandes. Nessas próximas categorias é quando a gente começa a ver as diferenças em que a Motorola investiu na nova versão do celular Moto G. Como esperado, o G8 Plus tem um conjunto de processamento superior ao do Moto G7 Plus, embora tenha mantido os mesmos 4 GB de RAM e os mesmos 64 GB de armazenamento. O Moto G8 Plus chega com a plataforma Snapdragon 665, mais atual e mais poderosa que a do G7 Plus, um Snapdragon 636. O clock é maior e a GPU também é superior. Porém, a surpresa aqui é que apesar de se sair melhor nos benchmarks, o G8 Plus não é mais rápido do que o G7 Plus. A provável causa disso está na pouca otimização da Motorola entre o sistema e esse conjunto de processamento. Ela acertou bem no Moto G7 Plus, vindo de um G6 Plus bem menos otimizado também, mas talvez o G8 Plus melhore quando chegar o Android 10. Para jogos, os dois rodam muito bem todos os títulos e vão deixar os fãs de jogos satisfeitos
em relação ao preço médio deles, mas a GPU do Moto G8 Plus se mostrou melhor em muitos casos. Por isso, tendo um processador um pouco mais potente e mais novo, o G8 Plus deve ter menos tropeços por um tempo maior, aumentando seu tempo de uso. O ponto é dele. No quesito da bateria, as coisas começam bem para o Moto G8 Plus, que trouxe um enorme upgrade em relação ao G7 Plus. Claramente um dos pontos em que a Motorola viu que precisava de destaque. Por isso, o modelo mais novo vem com 4.000 mAh frente aos 3.000 mAh do modelo anterior. Nos nossos testes, nós tivemos finalmente o resultado esperado. O Moto G8 Plus entrega praticamente 7 horas a mais de uso total e quase 3 horas a mais de tela em relação ao G7 Plus, um aumento muito bem-vindo. A dúvida fica no momento em que a gente olha para os carregadores. A Motorola surpreendeu quando trouxe na caixa do G7 Plus um carregador de 27 watts, o mais rápido do Brasil no começo do ano, mas aí ela pega e coloca um de 15 watts no G8 Plus. Com uma bateria muito maior, o G8 Plus leva mais de 35 minutos extra para chegar aos 100% de bateria. Por um mundo em que as baterias dos smartphones sejam maiores e durem mais, o ponto é do G8 Plus. E aqui temos o mais provável sentido de existir do G8 Plus. Juntando tudo que a Motorola experimentou nos vários modelos da linha One, ele chega com 3 câmeras cheias de recursos contra 2 do G7 Plus. Cada uma tem a sua wide e a sua de profundidade, ficando uma ultra wide extra para esse modelo mais novo. O sensor principal passou de 16 megapixels para 48 megapixels, é a mesma câmera do One Zoom, com a mesma abertura de 1.7. Porém, a estabilização ótica do G7 deu lugar ao foco a laser e ao PDAF no G8, e a Motorola afirma ser a mesma coisa. Para fotos ele até se mostrou parecido, mas não em vídeos. No geral, as fotos do Moto G8 Plus se mostraram mais equilibradas, com mais cor e mais nitidez, um sinal de que a Motorola acertou no upgrade da câmera. O modo noturno Night Vision está presente nos dois aparelhos e apesar de não serem o ideal, trazem melhores capturas no G8 Plus. O ponto é do Moto G8 Plus, mostrando um bom investimento da Motorola nesse quesito. A ultra-wide é mais interessante, embora ela apenas faça vídeos. É a mesma câmera de ação que a gente encontra no One Action e grava vídeos horizontais segurando o aparelho na vertical. É uma boa opção para viagens e momentos de movimento. As duas filmam em 4K, mas nenhuma delas alcança os 60 fps nessa qualidade, só em Full HD, onde também fazem a câmera lenta a 120 fps. Eles acabam empatando aqui porque a estabilização é um diferencial em vídeo, mesmo que perca em qualidade. Mesmo perdendo a capacidade de gravar em 4K, uma função presente no G7 Plus, o G8 Plus faz fotos melhores, com um sensor de 25 megapixels contra um de 12 megapixels no mais antigo. Tem mais detalhes e o modo retrato está mais suave. Então, mais um ponto para o G8 Plus nas selfies. No preço, o Moto G8 Plus chegou R$200 mais barato do que o Moto G7 Plus na época do lançamento, mostrando aí uma vontade da Motorola em se popularizar ainda mais e fazer frente aos modelos chineses importados ou não. O Moto G7 Plus chegou a quase R$2.000 no seu lançamento. Por ser de geração anterior e ter tido o lançamento no primeiro semestre, o G7 Plus já mostra uma queda acentuada de preço, e mesmo sendo possível encontrar ele por menos de R$900, um preço médio a ser considerado é o da loja da Motorola, onde ele fica abaixo dos R$1.200. Já por ter sido lançado agora em setembro, o Moto G8 Plus ainda é muito novo, e apesar de não estar mais no seu preço de lançamento, ele teve uma variação de menos de R$100 nos últimos meses. Ele deve cair mais no próximo ano, proporcionalmente mais do que o G7 Plus, que deve mais ou menos estacionar nesse valor médio. No custo-benefício, o valor médio atual do Moto G8 Plus já deixa ele mais interessante, com recursos que podem justificar sua compra, ainda mais por ser mais novo. Então o ponto aqui fica com o Moto G8 Plus. Muito do que fez o G7 Plus perder pontos está na idade dele e na evolução natural de alguns recursos da linha Moto G em si. Ainda assim, em alguns quesitos, como acabamento, é inegável a superioridade do modelo antigo. E ele mostra que ele não deve muito quando a gente vê os empates entre os dois aparelhos, mostrando que em algumas categorias a Motorola ou manteve a mesma coisa ou a troca que ela fez não foi tão vantajosa. É o que ocorre quando dois aparelhos da mesma linha são lançados com apenas 8 meses de diferença. De qualquer forma, a Motorola resolveu melhorar no Moto G8 Plus o que ela considera mais importante para os seus consumidores, bateria e fotos, mantendo a tela grande e dando uma atualizada no processamento. É um movimento natural para o intervalo de tempo de lançamento e é exatamente o que a gente esperava dele. O G7 Plus fica para quem quer um celular mais bem acabado e atualmente mais barato, enquanto que o G8 Plus pode ser a escolha dos que querem mais bateria e fotos melhores com mais recursos divertidos da marca. E aí, você concorda com esse nosso resultado? Acha que a Motorola acertou em lançar 2 gerações do Moto G no mesmo ano? Conta pra gente aqui nos comentários, a gente quer saber as suas opiniões a respeito disso. Até a próxima!